Você já percebeu que a maioria do peso que sente não vem dos problemas reais, mas da forma como você carrega esses problemas dentro da mente? Câncer, existe um ajuste prático, concreto, sem misticismo e sem complicação, que pode reduzir drasticamente o peso que o dinheiro e a preocupação financeira colocam sobre os seus ombros. E esse ajuste começa agora. Câncer e dinheiro têm uma relação que vai muito além de números e contas. Para você, dinheiro é segurança emocional materializada. É a certeza de que quem você ama estará protegido. É a garantia de que o lar vai se manter de pé. É o escudo contra a vulnerabilidade que te aterroriza. E quando o dinheiro aperta, não é apenas a conta bancária que sofre. É o seu sistema nervoso inteiro. A ansiedade financeira em Câncer se manifesta no corpo. No estômago que se fecha quando chega uma conta inesperada. Na insônia que aparece no final do mês. Na tensão nos ombros que se intensifica cada vez que pensa em dinheiro. E essa resposta física não é exagero. É a tradução corporal de um medo ancestral de não poder proteger. Mas o que a maioria das pessoas não entende, e que você precisa entender agora, é que boa parte da ansiedade financeira de Câncer não vem da realidade objetiva das finanças. Vem da forma emocional como você processa o tema. Duas pessoas com exatamente o mesmo salário e as mesmas despesas podem ter experiências financeiras completamente diferentes dependendo de como encaram a situação. Uma pode sentir relativa tranquilidade. A outra pode estar à beira do pânico. A diferença não está nos números. Está no processamento emocional. E é nesse processamento que o ajuste prático acontece. Alívio 1. O primeiro ajuste é separar a realidade financeira da narrativa financeira. Câncer, quando você pensa em dinheiro, raramente pensa em números reais. Pensa em cenários catastróficos. E se eu perder o emprego? E se surgir uma despesa gigante? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu ficar dependente de alguém? Cada um desses cenários gera uma reação emocional idêntica à que teria se estivessem realmente acontecendo. Seu corpo não distingue entre a preocupação com algo que pode acontecer e algo que está acontecendo. A adrenalina sobe igual. O cortisol dispara da mesma forma. O sono é prejudicado identicamente. E quando você vive em estado de alerta financeiro constante, baseado em cenários que não se materializaram, está literalmente adoecendo por algo que não existe. O ajuste é parar e olhar para os números reais. Não para as fantasias, não para os medos, não para o que poderia acontecer. Para o que está acontecendo agora. Quanto entra? Quanto sai? O que sobra ou o que falta? Esses números, por mais desconfortáveis que sejam, são finitos. São gerenciáveis. São reais. E a realidade, mesmo quando é difícil, é infinitamente menos aterrorizante do que a ficção que a mente ansiosa cria. Nos próximos dias, sente-se por 30 minutos e faça esse exercício. Anote números reais. Sem drama, sem julgamento, sem narrativa catastrófica. Apenas fatos. Esse ato simples de olhar a realidade de frente, em vez de fugir dela ou magnificá-la, já reduz a ansiedade significativamente. Porque a mente ansiosa se alimenta do desconhecido. Quando o desconhecido se torna conhecido, mesmo que seja desconfortável, a ansiedade perde boa parte do seu combustível. Alívio 2. O segundo ajuste é examinar honestamente para onde vai o seu dinheiro e confrontar os gastos emocionais. Câncer gasta por emoção mais do que qualquer outro signo. Compra presentes quando quer demonstrar amor. Paga contas de outros quando quer se sentir útil, empresta quando não pode porque a culpa de recusar dói mais do que a conta no vermelho. Aceita ser mal remunerado porque o ambiente de trabalho é acolhedor e trocar por outro que pague melhor mas seja frio parece insuportável. Cada uma dessas decisões é emocional, não financeira. E quando as decisões financeiras são tomadas pela emoção, o resultado é previsível, desequilíbrio. Não estou pedindo que você se torne uma pessoa fria com dinheiro. A generosidade é parte de quem você é e ela não precisa ser eliminada. Precisa ser redirecionada. Em vez de dar até se esvaziar, dê dentro de limites que não te prejudiquem. Em vez de emprestar sabendo que não vai receber, ofereça o que pode perder sem consequência. Em vez de aceitar menos do que merece por conforto emocional, negocie o seu valor sabendo que merecer bem financeiramente não contradiz ser uma boa pessoa. Nos próximos dias, revise seus gastos do último mês e identifique cada gasto emocional. Cada compra feita por culpa, cada valor dado por medo de dizer não, cada decisão financeira tomada para agradar outro em detrimento de si mesmo. Essa revisão pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para criar uma relação com dinheiro baseada em consciência em vez de impulso emocional.
O padrão que emerge dessa revisão vai te mostrar com clareza cirúrgica onde o ajuste precisa acontecer. Alívio 3. O terceiro ajuste é sobre a forma como você valoriza seu próprio trabalho. Câncer, você subestima o valor do que oferece profissionalmente com uma consistência que seria cômica se não fosse tão prejudicial. Quando negocia salário, aceita menos porque pedir mais parece arrogância. Quando oferece um serviço, cobra menos porque alguém poderia achar caro e ir embora. Quando recebe reconhecimento pelo trabalho, minimiza com o não foi nada quando na verdade foi muito. Essa subvalorização crônica tem raízes emocionais profundas. Vem da mesma crença que rege todas as áreas da sua vida, a crença de que seu valor está no que faz pelos outros, não no que é. E quando essa crença opera no campo financeiro, o resultado é sistemicamente receber menos do que merece. O ajuste é prático e direto. Pesquise quanto outros profissionais na sua posição recebem. Descubra o valor de mercado do que você faz. E então exija esse valor. Não como favor, não como exceção, como direito. Se oferece um serviço, cobre o preço justo sem se desculpar. Se está empregado, negocie o salário com base em dados, não em medo de desagradar. Se está buscando novas oportunidades, não aceite a primeira oferta por alívio de ter sido aceito. Seu trabalho tem valor. Sua dedicação tem preço. E quando você cobra o que é justo, está ensinando ao mundo como te tratar financeiramente. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Alívio 4. O quarto ajuste envolve a criação de uma reserva, não financeira, mas emocional. Câncer opera em estado de emergência constante quando se trata de dinheiro. Cada conta é urgente. Cada gasto é uma crise. Cada semana é uma batalha pela sobrevivência. E essa mentalidade de crise permanente impede qualquer planejamento a longo prazo. Porque quando você está no modo de sobrevivência, só consegue pensar no hoje. No que precisa ser pago agora. Na conta que vence amanhã. No boleto de semana que vem. E enquanto opera nesse nível, a visão de futuro se estreita até ficar invisível. A reserva emocional que precisa ser construída é a capacidade de sair do modo de emergência e entrar no modo de construção. É a mudança de mentalidade de estou sobrevivendo para estou construindo. E essa mudança não exige que sua situação financeira mude primeiro. Exige que sua perspectiva mude primeiro. Porque quando a perspectiva muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, os resultados mudam. Comece pequeno. Guarde qualquer valor, mesmo que pareça insignificante. O ato de guardar, mais do que o valor guardado, muda a relação com o dinheiro. Deixa de ser algo que apenas sai e se torna algo que também fica. E cada vez que fica, a sensação de segurança aumenta um pouco. Não a segurança de ter muito, mas a segurança de estar construindo algo em vez de apenas reagindo ao que aparece. Alívio 5. O quinto ajuste é sobre dizer não financeiramente, e para Câncer, esse é talvez o mais difícil de todos. Alguém te pede dinheiro emprestado e mesmo sem ter, você dá porque a culpa de recusar é insuportável. Alguém propõe um programa que custa mais do que você pode gastar e você aceita porque dizer que não pode parece admitir fracasso. Alguém precisa de ajuda financeira e você se endivida para ajudar porque ver alguém passando necessidade ativa cada fibra do seu instinto protetor. Cada um desses sim financeiros que deveriam ter sido não te custou mais do que dinheiro. Custou paz. Custou saúde. Custou noites de sono. E no final, a pessoa que você ajudou pode nem perceber o peso que colocou nos seus ombros, porque você escondeu tão bem que nem ela tem ideia do que custou. O não financeiro não é egoísmo. É a coisa mais honesta e mais saudável que você pode praticar nas suas relações. Porque emprestar o que não tem para parecer generoso não é generosidade. É autodestruição disfarçada de bondade. Nos próximos dias, se alguém pedir algo que comprometa suas finanças, diga não. Pode oferecer alternativas. Pode ajudar de outras formas. Pode sugerir soluções que não envolvam seu dinheiro. Mas não comprometa o que precisa para se sustentar em nome de sustentar quem, muitas vezes, poderia resolver a própria situação se não contasse com você como solução automática. Existe algo nessa jornada de ajuste financeiro que precisa ser reconhecido antes de continuarmos. Tudo o que foi dito até aqui pode soar frio ou calculista para alguém que vive pela emoção como Câncer. Pode parecer que estou te pedindo para se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que pensa antes de sentir,
que calcula antes de dar, que prioriza números sobre pessoas. Não é isso. O que estou pedindo é que você adicione uma camada de consciência à sua generosidade natural. Não para eliminá-la, mas para direcioná-la de forma que não te destrua. Porque a generosidade que te destrói não ajuda ninguém a longo prazo. Se você quebra financeiramente por ter dado demais, quem vai ajudar depois? Se você adoece de preocupação por ter se endividado para socorrer outros, quem vai cuidar de você? A generosidade sustentável, aquela que dá sem se esvaziar, que ajuda sem se prejudicar, que oferece sem se comprometer, essa é a generosidade que Câncer precisa aprender para substituir o padrão antigo de dar até não sobrar nada. Alívio 6. O sexto ajuste é entender que calma financeira não depende de quanto você ganha, mas de como gerencia o que ganha. Existem pessoas que ganham muito e vivem em pânico porque gastam tudo e mais um pouco. E existem pessoas que ganham pouco e vivem com serenidade porque administram cada centavo com sabedoria. A calma financeira é uma habilidade, não uma consequência de riqueza. E como toda habilidade, pode ser aprendida e desenvolvida. Para Câncer, a habilidade específica que precisa ser desenvolvida é a de separar emoção de decisão financeira. Isso não significa ignorar a emoção. Significa reconhecê-la, honrá-la e depois decidir com a mente. Estou com vontade de comprar algo porque estou triste. A tristeza é real. A compra não vai resolvê-la. Sinto culpa por não emprestar dinheiro. A culpa é compreensível. Emprestar algo que não tenho vai criar um problema maior do que a culpa temporária. Tenho medo de pedir aumento. O medo é natural. Meu trabalho tem valor e esse valor precisa ser reconhecido financeiramente. Essa prática de sentir e depois decidir com consciência é transformadora quando aplicada consistentemente. Ela não elimina a emoção, que é impossível e indesejável para Câncer. Ela cria um espaço entre o sentir e o agir onde a sabedoria pode operar. Alívio 7. O sétimo ajuste é sobre a relação entre dinheiro e relacionamentos, que para Câncer é um campo minado. Dinheiro causa mais conflitos em relacionamentos do que quase qualquer outro tema, e em casais onde um é Câncer, a dinâmica financeira pode ser especialmente complicada. Porque Câncer tende a ser o provedor emocional e muitas vezes financeiro, assumindo despesas desproporcionais, pagando mais do que sua parte, usando o dinheiro como demonstração de amor e comprometimento. Se você está num relacionamento, o ajuste prático é ter uma conversa honesta sobre finanças. Não sobre quanto cada um gasta, mas sobre o que cada um espera e necessita financeiramente. Quais são os objetivos financeiros compartilhados? Como as despesas serão divididas de forma justa? O que é aceitável e o que não é em termos de gastos individuais? Essa conversa pode parecer desconfortável, mas é infinitamente menos desconfortável do que o ressentimento silencioso que cresce quando uma pessoa sente que carrega mais do que deveria. Nos próximos dias, se estiver num relacionamento, inicie essa conversa. Não como acusação, não como cobrança, mas como construção conjunta de uma base financeira que sustente ambos com justiça. E se estiver sozinho, a conversa é consigo mesmo. Como é a relação que quero ter com o dinheiro nos meus próximos relacionamentos? Definir isso antes de entrar numa relação é mais poderoso do que tentar ajustar depois que os padrões já se instalaram. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Câncer e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Alívio 8. O oitavo ajuste é sobre mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez, e Câncer vive quase permanentemente na segunda. A mentalidade de escassez diz nunca há o suficiente, e se há agora, logo acaba. A mentalidade de abundância diz ao suficiente para o momento, e se eu fizer as escolhas certas, haverá para o próximo momento também. Câncer opera na escassez porque associa dinheiro à proteção, e nunca sente que há proteção suficiente. Sempre pode acontecer algo. Sempre pode surgir uma emergência. Sempre pode faltar. E esse sempre pode paralisa. Impede de investir porque e se eu precisar desse dinheiro? Impede de arriscar porque e se não der certo? Impede de aproveitar porque e se eu gastar agora e precisar depois? Esse ajuste é talvez o mais profundo de todos porque não é sobre números. É sobre confiança. Confiança de que o suficiente vai existir quando for necessário. Confiança de que a capacidade de gerar recursos não vai desaparecer. Confiança de que o universo não está armando uma emboscada financeira à espreita. Construir essa confiança leva tempo, mas começa com um passo simples. Olhe para trás e conte as vezes em que você achou que não ia dar e deu.
Às vezes em que o dinheiro apareceu quando parecia impossível. Às vezes em que a situação se resolveu de forma inesperada. Essas evidências reais são a prova de que você tem mais capacidade de sobrevivência financeira do que acredita. E quando começa a confiar nessa capacidade, a mentalidade de escassez perde força e a abundância encontra espaço para crescer. Alívio 9. O nono ajuste é sobre investir em si mesmo sem culpa. Câncer investe nos outros com facilidade, mas quando se trata de investir em si, a culpa aparece imediatamente. Um curso que poderia melhorar sua carreira parece luxo. Uma terapia que poderia melhorar sua saúde mental parece gasto desnecessário. Uma experiência que poderia te fazer feliz parece extravagância. Enquanto isso, o mesmo valor gasto com um presente para outra pessoa não gera nenhum desconforto. Essa assimetria precisa ser corrigida. Investir em si mesmo não é luxo. É a decisão financeira mais inteligente que existe. Porque cada recurso investido em você, seja em conhecimento, em saúde, em experiência, em bem-estar, retorna multiplicado para todas as áreas da sua vida, incluindo as finanças. Uma pessoa saudável trabalha melhor. Uma pessoa educada ganha mais. Uma pessoa em paz decide com mais clareza. Nos próximos dias, identifique algo em que gostaria de investir em si mesmo e que tenha adiado por culpa. E invista. Sem se justificar para ninguém. Sem pedir permissão. Sem esperar sobrar, porque para Câncer nunca sobra, já que sempre há alguém para quem dar primeiro. Dessa vez, você é a primeira pessoa da fila. Alívio 10. O último ajuste é entender que a calma financeira que você busca não é um destino. É uma prática diária. Não é algo que você alcança quando tiver X na conta. É algo que você constrói cada dia, com cada decisão consciente, com cada limite respeitado, com cada emoção processada antes de virar gasto. A calma não vem do dinheiro. Vem da relação com o dinheiro. E essa relação está sendo renovada agora, neste momento, com cada palavra que ressoa como verdade dentro de você. Nos próximos dias e semanas, os ajustes que compartilhei vão criar pequenas mudanças. Pequenas mesmo. Quase imperceptíveis no início. Mas essas pequenas mudanças se acumulam. E num dia qualquer, daqui a semanas ou meses, você vai perceber que o peso diminuiu. Que a preocupação financeira, embora ainda presente, não domina mais cada pensamento. Que existe espaço na sua mente para outras coisas além de contas e boletos. E nesse dia, vai olhar para trás e perceber que a mudança não aconteceu de uma vez. Aconteceu um ajuste de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Câncer, dinheiro e calma não são opostos. Podem coexistir. Podem caminhar juntos. E o ajuste que reduz o peso não exige que você mude quem é, exige que você direcione quem é com mais consciência. A mesma sensibilidade que te causa ansiedade financeira pode se tornar sua maior aliada quando usada com discernimento. A mesma intuição que dispara alarmes de escassez pode captar oportunidades de abundância quando não está ocupada fabricando medos. O mesmo cuidado que te leva a dar demais pode ser direcionado para cuidar das próprias finanças com a mesma dedicação que cuida das finanças alheias. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.